Olá pessoal, domingo dia 29 de março, infelizmente aí é a época do coronavírus, né? Ninguém podendo sair de casa, ninguém podendo fazer muita coisa, mas não vamos deixar o desânimo bater. E a melhor coisa aí de quem tá ficando em casa, né? É aproveitar o tempo para assistir filme, conversar com a família, e por que não estudar, né? Então vamos aproveitar aí o tempo e estudar, aprender coisas novas ou aperfeiçoar as coisas que a gente já sabe para gastar esse tempo aí, porque não tem como tá mudando, tem que aguardar, tá? Então vamos lá então ao vídeo de hoje, tá? Hoje vamos continuar falando um pouquinho de Python. Eu confesso que eu gostei muito do assunto, gostei muito da linguagem Python, achei muito legal. Eu que sou aí desenvolvo aí em Delphi, em C Sharp aí muitos anos aí, achei bem legal. E por que não sair um pouco da zona de conforto aí e brincar mais um pouco, né? Então vamos lá ao vídeo de hoje. Mas antes disso, eu gostaria de falar aí dos meus cursos aí na Udemy, tá? O primeiro, aqui, vamos abrir uma janela anônima, tá? Falar do primeiro, quem não conhece, o Udemy é um marketplace de cursos que tem bastante promoção de curso e nossos cursos geralmente estão em promoção também, tá? O meu primeiro curso que eu fiz aqui foi de Firebird e ele aqui na lista aqui ele é o segundo, tá? Esse aqui que tá com o símbolo do Firebird mesmo. Planejo até mudar um pouco esse símbolo aqui, mas ele é um curso bem avaliado aqui. E a diferença dos meus cursos, o meu curso de Firebird para os cursos de Firebird dos outros, que o meu curso é bem mais detalhado aí, tem praticamente tudo que é usado no dia a dia, tá? Os outros, não que os outros cursos não sejam bons, mas o meu tem desde o conteúdo básico até o avançado, tá? Então aí você pode aprender tudo e são aí mais de 15 anos de experiência aí no banco de dados Firebird, não só Firebird, mas como outros bancos também. Mas esse curso de Firebird aqui é o melhor para vocês estarem aprendendo SQL e TSQL, tá? Então, tá aí o meu curso de Firebird. O outro vamos voltar um pouquinho aqui, vamos voltar, é o de Delphi. Eu coloquei aqui Delphi Fundamental para ficar fácil para todo mundo achar, tá? E por que fundamental? Porque você vai aprender aí, eu acredito que em 30 dias ou um pouquinho mais você consegue fazer um força de vendas, tá? Com ele. É um força de vendas offline, mas é um força de vendas, praticamente aí um caminho para você fazer um RP, tá? Lembrando que ainda hoje a parte de mercado de RP é muito forte. Eu acredito que não vai sumir, porque ainda tem muitas empresas aí que usam RP offline por causa da carga de trabalho, de desempenho, tá? Que o online ainda não tem, tá? Então você pega uma indústria, por exemplo, de chapa a laser aí, de produção em massa, eles não usam o sistema online, eles usam o sistema offline. Então, vale a pena aí aprender, mesmo porque com esse curso aí você vai aprender os conceitos mais básicos e os conceitos mais, assim, não vamos dizer assim básico, todos os conceitos que você vai utilizar tanto online como offline, tá aí, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar de lista de dados, tá? A lista mesmo, o pessoal de C Sharp já é mais familiarizado até que o pessoal de Delphi, mas não que ele de Delphi não seja, porque é um conceito muito importante aí para a gente trabalhar com uma quantidade de dados aí, agrupar eles para você trabalhar
e fazer o que você precisa, tá? Então aqui a gente vai trabalhar com lista aqui no Python. Eu dei uma olhada aqui, achei muito interessante, muito simples e gostaria de passar para vocês. Lembrando que a minha máquina aqui está aberta, tá? Mas vamos fechar ela, tá? Deixa eu tirar essa máquina aqui para cá. Essa aqui eu vou deixar minimizada. Tá. E vamos abrir aqui, tá? Aqui é o nosso coronavírus, não interessa agora. Vocês vão digitar aqui colab.research. Vamos abrir uma notebook, né, na internet. Todo mundo sabe que notebook é como se fosse um Docker que o Google preparou aí para você trabalhar com a linguagem Python, tá? Bem, aqui é tranquilo. Vai abrir essa página aqui, Colab, tá? Que é bem-vindo colaborador, tá? E ele trabalha com linguagem Python. Todo mundo sabe, quem assistiu o vídeo da aula passada, o vídeo da semana passada, vai entender isso, tá? A gente vai abrir aqui um file, new notebook, tá? Quer dizer, new, para quem não entende o que é um Docker aí, vamos dizer assim, mais aproximado, como eu estivesse abrindo uma nova máquina para eu estar trabalhando aqui na internet, tá? Aqui eu abri, compilei. Vamos colocar aqui um nome como lista, mais bonitinho, né? Lista Python. Vou colocar um nome, deixa eu ver, sugestão, Python canal, tá? Aí ele salvou, tá? E o que acontece aqui? Vamos pensar aí que eu precisava armazenar vários jogos de videogame, tá? Então vamos colocar aqui na internet aqui jogos do Xbox, tá? One. Tá legal? Então eu vou ter aqui, vamos escolher 3 jogos, tá? Vou escolher aqui, então vamos criar aqui 3 variáveis, jogo 1, e vamos escolher aqui o Forza aqui, ó, Forza Horizon. Vamos colocar aqui para facilitar como Forza 4, certo? Minha pergunta aí para você que está aí de casa me vendo: precisa de ponto e vírgula no Python? Não preciso, tá? Ele até não dá erro, tá? Mas você passando para a linha de baixo, ele entende que acabou aquela instrução, tá? Então vamos colocar aqui jogo 2. Vamos escolher mais um. Escolher aqui Minecraft, tá? Vamos jogar aqui Minecraft, né? Escreve, né? Craft. E vamos colocar aqui. Eu não vou colocar o FIFA não, eu vou colocar o PES, embora não esteja nessa lista aqui, porque eu gosto mais de PES, tá? Mas vocês aí de casa coloquem quem quiser. Eu vou colocar aqui PES 2020, tá legal? Então eu vou gravar aqui, tá? A hora que eu rodar aqui na setinha, ele vai demorar um pouquinho e ele vai armazenar isso nessas 3 variáveis, tá legal? Beleza, ele já armazenou. Para a gente trabalhar com essas 3 variáveis, a gente vai abrir mais um bloco de código, tá? E eu vou jogar aqui para vocês, ó. Vocês vão ver que ele vai imprimir o resultado do 1, ó. Ele vai trazer aqui o Forza 4. Se eu vir aqui e colocar o 2, ele vai trazer quem? Compilando, ele vai trazer o Minecraft. E se eu colocar o 3, ele vai trazer
o PES 2020, tá? Mas se eu colocar os três aqui, ele não vai trazer os três como uma coleção de dados, porque ele vai ler a última variável aqui na compilação, porque é a mesma coisa que eu desse print aqui, tá? A diferença, por exemplo, isso aqui é uma diferença interessante que tem tanto do C quanto do Pascal. Ele não precisa da palavra print para imprimir resultado. Você já rodando aquela variável, ele já entende que é para você mostrar em tela ou levar isso para uma variável, a palavra ou que está nela, tá? Então beleza, aqui eu não tenho como executar listar os três ao mesmo tempo. Aí que surge a questão de a gente trabalhar aí com lista, tá? Então abrindo aqui, colocando aqui, eu vou colocar L jogos, tá? Vamos criar uma lista de jogos, tá? Eu vou colocar aqui lista jogos. Jogos, tá? Se eu fosse no C Sharp, eu teria que criar uma lista, colocar os atributos nelas e depois pegar um outro bloco de código numa outra classe, né? Vou colocar classe, instanciar essa lista para exibir os dados da lista, tá? Então eu teria aí, por exemplo, aí, pelo menos aí umas 10 linhas para fazer isso, tá? Então como que eu faria em C Sharp? Eu criaria uma classe lista aqui, tá? Seria mais ou menos assim, public class no C Sharp, tá? Class lista, vai ter uma classe chamada jogos. Ele até reconhece. Daí eu ia ter aqui entre parênteses atributo 1 string, tá? Então ia ter um public string ds jogos e um get set. Seria mais ou menos isso que eu faria em C Sharp, né? E eu teria numa outra classe, uma outra classe aqui, tá? Não dá para eu escrever bonitinho aqui. Ia ter uma lista de jogos, mais ou menos isso teria. Lista igual a new lista, eu teria sim, e eu ia ter que dar lista.add e adicionar o jogo 1, o jogo 2, o jogo 3. Isso no C Sharp. Tá legal? Então eu teria isso para ter que fazer. Eu teria que ter todo um trabalho por detrás para simplesmente carregar uma lista de strings de jogo, tá? Poderia também lá no C Sharp colocar uma lista de strings e carregar ela também. Tá legal? Também lá no C Sharp eu poderia não ter isso aqui. Poderia não ter isso aqui e colocar uma lista de strings, certo? E a lista igual a new lista string eu teria, né? Oh, perdão. Aqui eu errei, é list. Ele tem uma list e eu faria isso aqui para carregar jogo 1, o jogo 2. Observe que ele está reconhecendo o padrão C Sharp aqui, tá? A máquina do Google. Isso é interessante. Jogo 3. No C Sharp eu faria assim. Se eu não quisesse trabalhar com uma classe, eu usar só o recurso de lista, basicamente, tá? Então no C Sharp seria desse jeito aqui. No Python, o que eu faria aqui? Vou
colocaria, vamos colocar aqui para também, ó, lista jogos, tá? No Python, o que que eu faria? Tá? Eu colocaria aqui lista jogos, tá? Igual colchetes, tá? Por que que no C Sharp é desse jeito e no Python é desse? Porque todo mundo tem pessoas que falam no Python que isso é uma array de dados e tem gente que fala uma lista. Só que na verdade esse aqui é uma lista e ele carrega um array. Então as duas denominações estão certas nesse caso aqui, segundo muitas pessoas que estão mexendo hoje com Python aí, até pesquisei na internet, vi outros vídeos, tá? E eu considero uma lista pelo seguinte: se você der o comando list aqui, list, eu não lembro como que eu fiz aqui, ele abre aí, eu não lembro como que eu fiz, mas ele abre os colchetes, então ele é uma lista, tá? Então lista jogos igual, tá? E agora eu posso carregar muito bem jogo 1, tá? Jogo 1, jogo 2, jogo 3. Eu tô olhando pro monitor para ver se eu não tô esquecendo de falar nada, tá? Do que eu tinha programado aqui para vocês, mas eu tô fazendo na hora, tá? Então aqui, ó, eu tenho aqui a minha lista. Então esse conceito aqui, que você escreve todo esse emaranhado aqui, simplesmente em Python é isso aqui, ó. Olha que interessante. Então vamos apagar isso aqui. E agora aqui não tem, você vai ver que ele vai compilar a máquina, ó, jogo 1. Ele está lendo todo o meu bloco de função, tá? Que ele está armazenado nele, ó. Jogo 3, tá? Eu vou carregar o meu bloco aqui. E ele está falando que tem um erro, o jogo 3 não definido. Ah, aqui, ó. Tá, isso aqui é muito interessante também, pessoal. Os erros aqui no Python, ele já traz aqui uma solução do Stack Overflow. Então provavelmente alguém já cometeu esse erro. E se você clicar aqui, ele direciona direto para alguém que resolveu aquele erro e te dá uma solução, tá? Às vezes isso aqui é muito importante, porque ele fala, ó, o jogo não definido, quer dizer, jogo 3, ele não tem nenhuma parte do código aqui joga 3, só que e ele fala a linha que está dando erro aqui, ó. Olha que interessante, ele está falando que nessa linha está dando errado. Não definido, todo mundo sabe que você errou algum nome, tá? Porque ele fala não definido porque não tem, então provavelmente você digitou algum nome errado, tá? Se eu clicar aqui no Search Stack Flow, ele vai me direcionar para várias soluções aqui, ó, de quem já errou e dando uma sugestão, tá? Nesse caso aqui eu não preciso, simplesmente eu errei aqui, ó. Vai ter jogo 3 e vamos rodar novamente, tá? Compilou, funcionou. Agora a gente vai listar esse lista jogos, ó. Aí, listou os meus jogos, tá? Aqui também tem uma grande diferença em lista de strings que não tem nas outras linguagens, tá? Aí pelo menos eu não vi, ou pelo menos nunca usei, tá? Mas eu acredito que não tenha, tá? Que é o seguinte. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo, pulando nenhum passo. Eu ia falar aqui com vocês. Não estou esquecendo, tá? Aqui tem uma coisa aqui muito interessante em lista, tá? Que você pode muito bem pegar a posição da lista, por isso que eu falo que é um pouco de array e um pouco de list, né?
Então os dois conceitos estão certos. Eu posso muito bem aqui, eu quero pegar o jogo, eu quero pegar um jogo específico, tá? Por exemplo, eu vou pegar o 1 aqui. Para quem tá começando agora, queria dar a dica aí que nem sempre a posição 1 é a primeira posição em linguagens de programação, tá? Então vocês vão ver que nesse caso aqui não é. Então aqui, ó, cometi um erro de novo, lógico. Aqui, ó, na lista jogos, a posição 1 é a Minecraft. Se você olhar aqui, o primeiro jogo aqui dessa lista é o Forza 4. Por quê? Aqui, na verdade, a primeira posição é o 0. Então, aqui é o Forza 4, tá? E aqui tem uma coisa interessante também, aqui como fala? Aqui nessa lista do Python, que é o seguinte, que não tem nas outras linguagens, tá? Eu posso muito bem chegar aqui e falar da posição 1, quero todos os jogos da posição 1 para frente, eu quero que sejam listados, tá? Então eu coloco esse ponto aqui, ó. E o que ele vai fazer? Ele vai trazer Minecraft e PS, porque a posição 1 para frente, então ele traz, tá? Se eu quisesse todos os jogos, eu colocaria posição 0 para frente, ele traz os 3, porque posição 0 para frente, tá? Então ele tem essa propriedade aqui para listar aqui os jogos da posição para frente. Se eu quisesse para trás, tá? Agora vamos pensar o seguinte: se fosse nas outras linguagens, você tinha que listar toda aquela lista. Se tivesse 100 strings naquela lista e saber qual que é a última posição para depois você pegar o último, tá? Aqui para pegar o último e listar, tá? Basicamente você teria que dar um count e pegar a posição 1, ou você descobrir, ou você percorrer toda a lista, por exemplo, no Delphi. Esse aqui é o fim do arquivo, esse aqui é fim do arquivo, esse aqui é fim do arquivo, esse aqui é o fim do arquivo, então eu listo o último. Aqui é muito simples, eu quero pegar o último jogo da lista, eu posso dar um -3, por exemplo, ó. O que ele vai pegar? Ele vai pegar, perdão, o último jogo é o -1, tá? Esquece que eu falei aí que eu falei errado, tá? Então agora faz sentido o conceito que eu tô te falando. Por exemplo, se você fosse pegar o último jogo dessa lista em C#, em Delphi e outras linguagens mais que tem por aí, que tem uns 30 milhões de linguagens no mercado, né? Você teria que descobrir qual que é o último, chegar no último, contar e dar -1, né? Ou voltar um para trás. Aqui não, é só você apenas dar o -1. O que vai acontecer? Ele vai pegar o último jogo que tem aqui, ó, que é o PES 2020, tá? Se eu quiser pegar do último jogo, o penúltimo, eu dou um -2 aqui, ó. Ele vai pegar o Minecraft, ó. E se eu quiser pegar os últimos 3, o último, a primeira de trás para frente, eu pegaria o Força aqui, tá? E se eu quiser pegar do último até o primeiro registro, do terceiro até o primeiro, é muito simples, tá? Também tem a opção ao contrário, tá? Se você colocar assim, esses dois pontinhos fala que você quer percorrer essa lista. Então eu quero pegar do último jogo até o primeiro que tivesse. Se tivesse 10, ele pareceria 10, tá? Então ele pegou aí o
Ah, tá certo. Ele pegou aí. Na verdade eu falei ao contrário. Eu quero pegar. Ele pegou do primeiro, do último até o próximo. Como é o último, é o próximo, é o primeiro. Então se eu quisesse pegar do primeiro até o último, ele andaria para trás. Ele está voltando para cá e depois eu estou percorrendo para cá, tá? Então ele vai pegar os 3 jogos, tá? Isso não parece interessante de exemplo, mas você vê trabalhando com listas no dia a dia, você vai ver que isso aqui às vezes ajuda muito em alguma situação, algum problema que você tem, tá? Bom, aqui esse conteúdo é isso, tá? De lista. O que falta mais? E se eu quisesse, deixa eu ver se não falta mais nada a passar aqui, além do assunto de agora, tá? Tá, e se eu quiser imprimir um resultado de cada item aí um por linha, o Força em uma linha, o Minecraft em uma linha, o PES em outra linha, tá? Desse jeito daria? Não, tá? Vamos incrementar um pouquinho o nosso assunto aqui, tá? Vamos pegar aqui mais jogos aqui, tá? Vamos pegar GTA, tá? Lembrando que eu não preciso adicionar só variáveis aqui na lista. Eu posso adicionar nomes também, tá? Então eu vou colocar aqui GTA. Vou colocar aqui, vamos ver mais um jogo aqui. Tá, GTA Drift Auto, tá? Então eu tô colocando a sigla que todo mundo conhece. Vou colocar aqui Call of Duty. Call of Duty. Não sei se é assim que escreve, mas vai ser. Tá? E vou rodar essa lista aqui, tá? Beleza, ela rodou. Vamos listar os jogos aqui também. Vamos ver se ela carregou. Aqui, ó, tem uma lista com 5. Se eu quisesse imprimir uma linha a linha, como que eu faria? Tá? A linha não é aqui que eu queria, tá? É aqui. Na verdade, é aqui, tá? Se eu quisesse listar um por linha, desse jeito aqui eu não conseguiria. O que eu teria que usar aqui então? Um outro conceito interessante, tá? Se fosse em Delphi seria um for. Se fosse em C Sharp poderia usar um for each, né? Em C Sharp eu usaria um for each. Mas aqui eu também tenho uma coisa semelhante a isso também, que é o for, tá? Eu posso listar com for e listar esses resultados aqui, tá? Como que eu faria? For, o conceito dele aqui é in, tá? Sempre é in. Aqui eu trago a lista, tá? Vou colocar listar, tá? E eu vou trazer a minha lista jogos, tá? 2 pontos, tá? Como que em Python eu sei que aquela lista tá dentro, os comandos estão dentro daquela lista, tá? Pelos 2 pontos. Em Delphi eu teria aqui um begin, né? E um end, tá? E tudo que vem nele aqui estaria dentro dessa lista aqui, W, lá, tá? Em C Sharp eu traria colchetes, né? O clássico colchetes aqui, que o C Sharp é derivado do C, tá? No Python é os 2 pontos, tá? E como que eu sei que um comando está dentro e um está fora do looping, tá? É aqui que vai o segredo. Quando eu tenho espaço aqui na indentação, ele está aqui e não aqui no começo, tá? Aqui ele está fora do looping, aqui ele está dentro, tá?
Então a gente vai fazer o que? A gente vai imprimir cada resultado da lista em uma linha. Então a gente vai colocar a palavra print, agora sim, tá? Vou colocar os paredes, tá? E vou colocar listar, né? Aqui dentro, ó. E o que vai acontecer? Na hora que eu clicar aqui, ele trouxe os 4 jogos, tá? Ah, mas se eu quiser colocar mais uma linha dentro, consigo colocar? Consegue, como eu falei. Você pode colocar um print aqui e a gente colocar aqui como fosse um load, tá? Listando jogos. 3 pontinhos. Tá? Então, eu carregando aqui, ó, listando jogos, como fosse uma tela do DOS, né? Listando jogos. E se eu quiser dar uma mensagem fora do looping, eu quero pegar e simplesmente terminou o looping, eu quero listar uma mensagem, mas ele não pertence ao looping, tá? Então, eu posso vir muito bem aqui, ó, começo da linha, ó, alinhado com a linha, ele entende que está fora do loop, então eu vou colocar print, término do carregamento. Olha que legal. Aí, ó, ele listou, ó, listando jogos, Força 4 listando jogos, Minecraft listando jogos, PES listando jogos, término do carregamento. Tá? Eu não fiz um teste aqui, eu vou até fazer agora, tá? Se eu preciso do print para listar aqui o meu objeto aqui no fórum, ó, o resultado da minha coleção, tá? Eu acredito que nem precise disso. Vamos fazer um teste agora? Olha que interessante. Para o looping precisa do print, para variável não, né? Então aqui teria que ser do jeito que está aqui. Ele não deu erro, mas também não imprimiu. Tá legal, pessoal? Eu achei super interessante o assunto, tá? Espero que vocês achem também, tá? Eu vou trazer aí mais uma ou 2 aulas aí de dois vídeos de Python aí provavelmente para o canal esse mês, tá? Não esquecendo, lógico, do público de Delphi, de C Sharp, de Firebird, tá? Eu vou estar providenciando novos assuntos também disso, tá? Mas eu quis pegar aqui o embalo da semana passada e continuar um pouco com Python, que eu achei muito interessante aí, então eu me entusiasmei e achei muito interessante aí para trazer para todo mundo. Embora já tenha algum tempo aí o Python aí no mercado, mas é um mercado que está crescendo aí. É uma das linguagens aí que você pegar o top rank aí de cada mês, às vezes até na semana, ela está em primeiro das mais procuradas. Então eu acho interessante aí. O pessoal tá vendo vídeos de Python, tá? Na próxima aula eu estou pensando em trazer dicionário de dados de Python, tá? Mas eu vou ver ainda, tá? Mas se o pessoal gostar aí, teve até uma pessoa no canal, aproveitando o assunto aí, que perguntou se eu ministrava aulas aí particulares, né? Posso até estudar com o tempo isso aí, embora o meu tempo seja muito limitado, porque eu tenho outras tarefas, tenho tudo. A gente pode estar estudando isso. Enfim, conversei com ele, o assunto não foi para frente. Mas eu estou pensando assim, já para ajudar aí, aproveitando até a simplicidade da linguagem Python, fazer tipo um mini curso no canal aqui de conceitos básicos de desenvolvimento, porque às vezes a pessoa tem dificuldade para entender. Se vocês gostarem aí, deixa aí o comentário no link da descrição, aí nos comentários, porque aí a gente pode estar fazendo, se interessar aí para várias pessoas, tá? Se não, eu vou continuar com o assunto do jeito que tá, porque eu gostaria de atender todos os públicos aí de todas as linguagens, porque eu acho que é interessante aqui. A ideia do meu canal é virar
tipo um dicionário de assuntos, né? Aí para todo mundo que tiver alguma dificuldade, tiver algum problema ou quiser uma novidade. Resumindo, todo mundo que precisar de alguma coisa é só consultar o canal, tá bom? Então fica aí a dica aí da semana aí, espero que tenham gostado. Se inscrevam aí para o canal crescer, deixa um like, tá? Mesmo que você não veja o vídeo toda semana, eu peço para se inscrever no canal para a gente ter recursos, ter forma de fazer cada vez um canal melhor, tá bom? Então agradeço a todos aí, um bom domingo. Vamos rezar, pessoal, para passar logo o coronavírus. Vamos torcer que nossos governantes tenham as melhores decisões. Vejo que muitos estão bem intencionados. Acho que todo mundo quer sair dessa, né? Não podemos falar que um está certo e que um está errado. Mas torcer que Deus ilumine a cabeça deles e que encontre a melhor solução para nós aqui. E que passe logo aí para todo mundo estar passeando, todo mundo estar se divertindo. Mas enquanto isso, vamos estudar, pessoal. Então, muito obrigado, boa semana a todos, saúde e paz, até logo. Até mais, pessoal.